No Alesp Conecta de hoje, vamos falar sobre a epilepsia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 3 milhões de brasileiros sofrem dessa doença. O nosso convidado é o neurocirurgião Dr. Renato Andrade Chaves. Fique agora com a íntegra da entrevista. Eu queria que o senhor falasse pra gente o que é epilepsia. A epilepsia é uma descarga normal que os neurônios eles fazem. E quando ele tem uma massa crítica, quer dizer, uma quantidade exacerbada de neurônios que fazem um disparo que não deveria ocorrer, causam algumas alterações como movimento involuntário, como perda da consciência, como desmaio. Então, na verdade, é um mau funcionamento elétrico de algumas partes do cérebro ou alguma parte do cérebro, dependendo da epilepsia. Perfeito. E quais são os sintomas? É esses que você falou ou os sintomas são outros? Na verdade, existem mais de 40 tipos de epilepsia, tá? Então, todo mundo, quando pensa em epilepsia, pensa naquela crise epilética do tipo tônico-clônica. O que quer dizer? Que é o paciente que perde a consciência e começa a se debater no chão. Muitas pessoas têm a consciência do paciente babando, né, e vomitando, e às vezes, e por vezes, perdendo a função vesical e urinária, então ele começa a defecar e começa a urinar nas calças. Isso é um tipo de crise. Outras crises podem se perfazer. Então, quais são as crises que podem ocorrer? Isso é um tipo. A outra, você pode ter um movimento involuntário de um lado só do corpo sem perder a consciência, tá? Ou seja, paralisar, você diz? Sim, pode paralisar um membro. Então, isso eu chamo crise parcial, porque não é dos dois lados, então ela é parcial e ela é simples. Por que é simples? Porque você não chega a perder a consciência. Então, esse é o tipo mais simples que se tem de crise convulsiva. Então, eu tenho os neurônios, que geralmente eles começam no lobo temporal. Então, o lobo temporal, a parte do uncus que fica perto do tronco, é uma área muito epileptogênica. Ela acaba disparando informações sem ter que disparar e faz com que você tenha esse tipo de crise. O que acontece? Não é forte o suficiente o estímulo para que passe para o outro lado do cérebro pelo corpo caloso ou pelas vias de ligação, tá? Então, de conexão do hemisfério direito com o esquerdo, tá? Então, o que acontece? Com isso, você não perde a consciência. Então, se você fica consciente... Você fica consciente. Sei lá, de repente, um membro seu, ele fica ou ele estático. Pode ficar estático, ou ele pode ter um movimento involuntário. Às vezes, a crise se faz por alucinação visual, então você pode ver alguma coisa que não existe. Muitas vezes, você pode sentir cheiros que não existem também. Olha. Existe um tipo de crise... Isso eu não sabia. Existe um tipo de crise que é crise de uncus mesmo, tá? Que você sente cheiro de pneu queimado, é algo característico desse tipo de crise. Então, dependendo do local em que tem o foco da crise, é o efeito colateral que você vai ter. É o efeito da crise, é sua sintomatologia. Então, existem lobos que são mais... tem uma predileção maior a ter crise. Então, geralmente, lobo temporal, lobo frontal, até o lobo parietal, que tem relação com a movimentação ou com os pensamentos, mas não o lobo occipital e o cerebelo, tá? Porque o lobo occipital geralmente é visão e isso não dá muita crise convulsiva, tá bom? E a crise convulsiva é interessante falar... eu até ia perguntar a diferença de uma crise epilética para uma convulsão. Existe uma diferença? Não, não tem. A convulsão é uma crise epilética. É uma crise epilética. É que o paciente, quando ele fala que tem uma convulsão, como eu disse, é um tipo específico de convulsão. Ele vai pensar em convulsão só na crise tônico-clônica generalizada, que é esse tipo de crise. Mas o que acontece? Várias crises, eu posso estar conversando contigo e se você tiver uma crise de ausência, simplesmente você não me responde. Você passa 10, 15 segundos como se nada acontecesse na minha frente. Mas eu tô aqui, Mas você parada. tá aí e eu tô conversando contigo e você tá tendo uma crise. Eu não sei que você tá tendo uma crise. Isso é muito frequente, crise de ausência. Isso é bem frequente.
Tá? Tá. Então, as crises elas têm várias apresentações. É muito importante falar e é bem por isso que existem várias medicações e vários tipos de tratamento específicos. Legal. E aí você até me chamou a atenção isso, porque como que a gente vai identificar se a pessoa de repente está precisando de uma ajuda numa pausa aí de consciência, vamos dizer assim? Na verdade, é difícil você identificar isso, né? Então, são as pessoas próximas que falam, olha, Tá tendo uma meu crise. filho ou minha esposa, de repente, eu tô falando alguma coisa com ele, ele vai pro mundo da lua, fica 15, 20 segundos. E quando ele volta, ele não sabe nada o que aconteceu e fica um tempinho ali sem saber o que aconteceu naquele meio tempo. Quando eles vão para o consultório, é até difícil falar que isso é uma crise convulsiva ou uma epilepsia, chame como quiser, tá? Vai ser feitos os exames de imagem, porque a crise epilética ou a crise convulsiva, tá? Tem fatores. Então, eu tenho que excluir uma doença potencialmente grave. Eu espero no cérebro imaturo até o aparecimento de algum tipo de crise. Então, nas crianças, eu espero pela má formação, na verdade, pela formação ainda não completa do cérebro, eu espero que ela possa ter alguns tipos de crise. Tanto que a sua avó sempre fala, não deixa o filho ficar com uma febre muito alta, que senão convulsiona. É um dos tipos de crise que a gente tem, é a crise convulsiva febril, tá? Sob uma febre um pouco mais alta, ela aparece. Tá. Mas quem tem uma genética de convulsão, tá? Uma genética de epilepsia, geralmente as primeiras crises aparecem na primeira infância. Não por isso Outras pessoas não podem ter Sim, no decorrer do... E não por isso você não tem algo que irrite o seu cérebro. Eu posso ter um tumor numa área que é epileptogênica e a primeira coisa que vai te dar é uma crise convulsiva. Então, E aí depois você vai investigar e vai ver por que dessa crise, né? sim, é por isso que eu tenho que excluir qualquer causa física, tá? Detectável e tratável. Então, uma deficiência hormonal, uma deficiência geralmente metabólica. Então, às vezes, o sódio está muito alto ou muito baixo, o potássio também, algum tipo de infecção. A infecção é uma causa muito frequente de crise convulsiva, tá? Então, nós tiramos tudo isso e depois fazemos um exame, que é um exame para ver a estrutura cerebral mesmo, para excluir um possível tumor. Então, faremos uma ressonância ou uma tomografia, seja lá o que for. Alguns tipos de malformações cerebrais cursam com epilepsia. Então, alguns tipos de defeitos do desenvolvimento cursam com epilepsia. Acarretam para isso, né? Isso é uma coisa. E aí o exame que se faz é o eletroencefalograma, que todo mundo, não sei se você ia perguntar, mas basicamente é o exame padrão ouro para saber da epilepsia. Sim, a gente ia chegar, mas pode complementar, já que você entrou no assunto, pode falar sobre o eletroencefalograma tem um problema. Ele é um exame que ele vê atividade cerebral, então atividade elétrica cerebral. Eu só consigo alterar esse exame se durante o período em que eu fizer o exame eu tiver alguma crise, ou uma pequena crise. Uma pessoa que tem crise muito esparsa, muitas vezes vai fazer um eletroencefalograma e não vai dar nada. E vai dar normal. Então, tem que explicar para a população em geral que um exame de eletroencefalograma normal não exclui o paciente de ter crise convulsiva. Porém, um exame de eletroencefalograma alterado com crise, ele fecha o diagnóstico de crise convulsiva, de epilepsia. Então, assim, 2 crises convulsivas, tá? Eu posso falar que o paciente tem epilepsia. Uma crise convulsiva só... Não dá para falar ainda. Não dá para falar porque ele pode ter alguma alteração de glicose, de sódio, de potássio, de alguma outra coisa que não a epilepsia em si. Esse é o único exame, doutor? Sim,
É é o mais frequente. Existem outros exames, tá? Então eu posso pedir SPECT, eu posso pedir outros exames. Vai depender aí de cada caso também, só que aí, mapeamento cerebral hoje que está muito em voga, mas assim, o que se pede é o eletroencefalograma, porque é um exame barato, é um exame rápido. Tem essa parte esse pitfall, né? Essa falha de ter que ter a crise. Agora, os outros exames, como eles são mais complexos e mais caros e geralmente requerem internação, muitas vezes você pode ficar sob monitorização num quarto, 2, 3, 5, 10 dias esperando a crise. Isso acontece. Mas isso já é protocolo para cirurgia de epilepsia refratária. Tá, que seria... Que seria quando eu tenho várias crises que... Eu ia chegar nesse ponto, por isso que até eu perguntei. Quando o paciente tem uma crise, de repente ele acabou de ter uma crise, deu 10 minutos, ele teve outra. Isso pode ser considerado uma crise refratária? Não. Não é isso? Não, uma crise, na verdade, a epilepsia refratária, ela é considerada refratária ao tratamento medicamentoso. Tá? Quando você tem uma crise e logo depois de 10 minutos você tem uma outra crise, primeiro você tem que saber por que tem uma crise. Mas não deu nem tempo do remédio fazer efeito. O outro, em 10 minutos você não chegou nem no hospital. Então... Começa por aí. Então, não quer dizer nada. Quer dizer que teve 2 crises num período curto. Agora, se mesmo com a medicação continuar antes da pessoa ter o pleno restabelecimento das funções, que geralmente, depois de uma crise, você tem algo que chama paralisia de TOD, que é você ficar um tanto quanto esquecido, um tanto quanto abobado e com o corpo, o lado em que foi afetado pela crise, porque geralmente é um lado, ele fica mais pesado, mais ou às dolorido. vezes até mais dolorido e às vezes até com perda de movimentação, isso que a gente chama de paralisia de TOD. Se nesse meio tempo você não se recuperou de uma crise e entrou em outra, aí você pode falar que está no status epiléticos. Status epiléticos são várias crises que não te deixam nem acordar. Geralmente isso acontece muito em UTI, paciente grave, um paciente que não tem por que não acordar. Um paciente que não tem por que não acordar. De repente ele teve um trauma ou alguma coisa e não acorda. E quando você vai ver, faz um eletroencefalograma, ele está tendo um monte de crise. Você não percebe, é como eu digo, ele não tem que ficar se debatendo. E aí você entra com sedação, por incrível que pareça, você ceda, porque é para diminuir a atividade cerebral, e sedando, você acaba com as crises convulsivas. Voltou o cérebro ao normal, você tira a sedação, o paciente volta ao normal. Perfeito. A gente está até chegando no final do primeiro bloco, mas eu tenho uma pergunta que acho que dá tempo. Como que as pessoas devem agir se encontrar uma pessoa que está tendo um ataque epilético, enfim? Não devem agir. Na verdade, elas têm que pegar o paciente e o ataque epilético que eu acho que você está me falando é o tônico clônico, de se debatendo. O paciente está se debatendo, simplesmente vira o paciente de lado e coloca um travesseiro embaixo da cabeça para ele não ficar batendo a cabeça. A mordida de um ser humano é mais forte do que a mordida de um cachorro. Necessariamente as pessoas falam que tem que colocar o dedo na boca, desenrolar a língua. Nessa de desenrolar a língua, você vai perder o dedo. Olha, então é um atento. Então, se a pessoa estiver tendo uma crise, só vire ela para o lado para que ela não engasgue. Eu acho que esse é na verdade, porque também, ela tem a tendência a vomitar. Se ela vomitar, ela já tá o refluxo do vômito vai para o pulmão. E aí ela pega uma pneumonite química. Aí fica bem complicado, porque o tratamento é complicado disso. Agora, se ela vomitar e não refluir, porque ela está de lado, ela vai vomitar para frente, não tem problema algum. As pessoas ficam impressionadas, porque geralmente quando você vai ter crise tônico-clônica, quando começa, você dá você dá um grito, né? Um grito da epilepsia, porque o diafragma contrai e você dá um baita de um grito e fica roxo, tá? A pessoa não vai morrer. Tá? A pessoa não vai morrer por falta de ar nem nada. A crise convulsiva pode durar aí facilmente 2, 3 minutos. Geralmente ela é muito rápida. É que para quem presencia uma crise convulsiva, 10 segundos parece 10 horas. É verdade. Mas as crises geralmente são muito rápidas.
vira de lado, espera se restabelecer. Provavelmente vocês vão no hospital só para saber o que tem e não vai ser feito nem medicação para acabar com a crise, porque ele não vai mais estar com crise. Perfeito. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e o Alesp Conecta volta daqui a pouco. Nesse primeiro bloco, o Dr. Renato Andrade explicou sobre sintomas, crises, diagnóstico e tratamento sobre a doença. Voltamos já. Voltamos com a Alesp Conecta de hoje, falando sobre epilepsia. Doutora, a gente falou aí das crises no primeiro bloco e agora vamos falar um pouquinho dos medicamentos. Eu sei que muitas pessoas, eu conheço até algumas, assim, pessoas próximas, né, amigos, enfim, que tomam, assim, diversos remédios. Já cheguei a ver pessoas que tomam 9, né, por conta de crises epiléticas, enfim. Eu queria saber um pouquinho desses medicamentos e aí falando se o Sistema Único de Saúde oferece esses medicamentos também. Opa, o Sistema Único de Saúde oferece a maior parte dos medicamentos para epilepsia. Nessa parte, nós somos muito bem supridos, tá? Uma gama de medicamento é dado pela rede municipal e pela rede, enfim, pela atenção básica. Então, seria a carbamazepina, o fenobarbital e fenitoína. Esses três são dados praticamente em todas as unidades de saúde. E 90% das epilepsias comuns, com esses 3 remédios, eles vão... Não vai ter mais a crise, né? Vai estar controlado. Fora isso, se não me engano, o ácido valproico e divalproato de sódio e diazepam tem na rede pública, tá? Isso daí é atenção básica e a maior gama de pacientes vai ser tratado com isso. Alguns pacientes saem dessa miríade aí, né? Do escopo dessas medicações, e existem outras medicações que são fornecidas via farmácia de alto custo. Tá. Então, a gabapentina, o topiramato, outras medicações. Utilizava-se muito também, não sei se ainda hoje, o Gardenal, né? É o fenobarbital. Tem outro... É que eu não queria falar a marca comercial, enfim. Sim, não precisa. Mas basicamente o fenobarbital, ele é um medicamento muito bom. Ele é usado... O bom do fenobarbital é que ele tem posologia de uso único por dia. Então, assim, eu não sei se você toma algum tipo de medicação, mas tomar 2, 3 vezes ao dia é muito maçante e várias vezes você esquece. Para alguém que tem epilepsia, esquecer, às vezes, quer dizer que você vai ter uma crise. O Gardenal é uso único, tá? É um comprimido à noite ou até 2 comprimidos à noite. Muito difícil são as situações em que você usa espaçado de 12 em 12 horas e geralmente ele causa uma sonolência. Então você já usa à noite, dorme, o efeito colateral é dormir, você já vai estar... Não tem problema durante o dia, né? Não tem problema. Tá. Como você já disse, que existem pessoas que tomam 9 medicações diferentes. Na verdade, deve ser 9 comprimidos, né? Isso. Então, 9 comprimidos porque cada um tem uma posologia, tem uma dosagem que ela é bem flexível. O Idantal, que é a fenitoína. A fenitoína, ela começa desde 100 miligramas uma vez ao dia, que é um comprimido, e eu posso dar até 400, 500, sem problema, tá? 600 miligramas. O ácido valproico também começa com 250, você pode chegar a 2 gramas. Então, eles têm uma flexibilidade muito boa, tá? Para ser usados. O que caracteriza a epilepsia de difícil controle que a gente tinha falado no bloco passado? Então, é o uso de 3 medicações em dose máxima. Então, eu tenho que usar 3 medicações em dose máxima sem controle das crises, tá? Pode acontecer de estar tomando medicamento corretamente mesmo assim ter uma crise, doutor?
Basicamente, a medicação ela diminui a possibilidade de você ter uma crise, mas não quer dizer que nunca você tenha. De repente você está num pico de estresse muito alto. Sim, enfim, final do ano você bebe e a bebida... Aí eu acho que é uma tensão, né? Para quem tem epilepsia e toma esses medicamentos, qualquer medicação com uso de álcool, você vai urinar a medicação. Vai diminuir a taxa que você tem do remédio no sangue. Então, é como se você, ao invés de ter tomado 3 comprimidos de um anticonvulsivante, você tivesse tomado 1. Então, na verdade, é parar de tomar. Mas é importante salientar que, no final do ano também, os pacientes vêm, porque brasileiro deixa de tomar remédio para tomar álcool. Então, eles sempre perguntam se pode tomar. Você pode tomar junto, tá? É melhor você tomar junto do que deixar de tomar para tomar o álcool, porque aí você vai ter dois malefícios, mas não pode tomar demais, não pode tomar demais álcool. Então, assim, ninguém vai falar que não pode tomar nada, não é lei seca, você sabe que não funciona, mas se tomar, toma pouco, porque sabendo que vai diminuir a taxa plasmática, mesmo tomando pouco, você fica mais descoberto, fica mais fácil ter uma crise convulsiva. Ou seja, o certo é não beber com a medicação. O certo é não beber mesmo sem medicação. Sem a medicação, é verdade. Com certeza, mas a gente falando nesses casos de epilepsia, a atenção acho que ainda é maior. Redobrada. Né? Redobrada. Sim. Alguns pacientes, eles já podem nascer com epilepsia? Sim, às vezes eles têm alterações do desenvolvimento que eles fazem com que se predispõe a uma crise convulsiva. Então, assim, geralmente você tem uma parte que é genética, tá? É um mau funcionamento até genético. Então, você vê que as famílias, geralmente, pai, tio, avô, tinha crise e o filho tem. Então, é genético, mas existem algumas anomalias. Então, tem defeito de migração neuronal. O neurônio não foi para onde deveria ter ido antes do nascimento, então ele fica incrustado num local que não era para existir e ele começa a dar crise convulsiva. Esse paciente, você acha a massa neuronal, então você faz os exames, acha onde que é a crise convulsiva, se bateu a localização da crise eletroencefalograficamente com a ressonância, você opera, muito provavelmente você melhora em uns 80% as crises. Muitos pacientes ficam até sem crises. É isso que eu ia perguntar. Depois da cirurgia, pode ser que essas crises não apareçam mais? Sim, existem vários tipos de cirurgia, não é um tipo só. Então, eu falei uma cirurgia que é mais tranquila, mas como no primeiro bloco nós falamos, a maioria das crises, elas se dão por uma doença que chama esclerose mesial temporal, tá? Então, o hipocampo, ele é como se secasse de um lado. E esse local que ele está hipotrófico, que está atrofiado, ele vai gerar crise convulsiva. A cirurgia se baseia em entrar no cérebro da pessoa e tirar o hipocampo desse lado. Entendi. Não é uma cirurgia fácil de se fazer. Então, muito por isso, antes de se fazer, tem todo um protocolo. Qual é o protocolo? Você vai passar com psicóloga, com uma neuropsicóloga, ela vai ver se você tem uma atenção necessária, porque se o paciente já for desatento e você tirar o hipocampo de um lado, o paciente aí já complica a situação. Se você não tiver uma reserva de linguagem boa, se já tem dificuldade em se expressar, você tira o hipocampo, muito provavelmente você não consiga levar uma vida normal. Então, não é só ter a cirurgia, a indicação ser adequada, não passou clinicamente, você tem que fazer uma avaliação para ver se você é capaz de suportar o efeito colateral da cirurgia, porque você vai tirar um hipocampo de 2, né? Sim. E o hipocampo é relacionado com aprendizagem e memória. Ou seja, é muito importante, né? A gente pode dizer, então, que em alguns casos tem cura a epilepsia? Sim, você pensando que a epilepsia tratada cirurgicamente às vezes se cura, tá? Mas antes de falar em cura, porque medicina muito pouco se cura, a maior parte das doenças nós tratamos. O tratamento da epilepsia é muito bom, muito eficaz. Os remédios já estão aí há mais de 90 anos e
já não tem o estigma que era para os nossos avós. Então, nossos avós, se tivesse alguém que era epilético, não ia trabalhar, não ia casar, não ia ter convívio social. Hoje em dia, Sim. não. O paciente leva uma vida normal. Raros são os casos em que a epilepsia é grave o suficiente que ela Pra... não melhore nem com o procedimento cirúrgico, nem com procedimento clínico, Uhum. né? E aí nós temos as outras coisas a serem feitas, né? Com certeza. Agora eu vou entrar num eixo aqui para a gente falar um pouco do uso do canabidiol, né? Sim. De remédios à base do canabidiol. Existe um projeto de lei aqui na casa, tramitando, de autoria do deputado Caio França, do PSB, que institui aí a distribuição de medicamentos formulados do derivado vegetal à base do canabidiol. Como é que funcionam esses medicamentos? E na visão do senhor, o senhor acha que pode trazer resultados bons para alguns casos de epilepsia, enfim? Basicamente é um estudo, tá? Eles estão tentando colocar a cannabis e seus derivados, o THC e o canabidiol, tá? Que são basicamente as duas substâncias ativas na cannabis, né? Que é a maconha. Em alguns tipos de situação, eles são benéficos. Mas hoje em dia é difícil você encontrar situação em que você não consiga tratar sem essa medicação. Tá. Quando você coloca... Hoje em dia a maconha... acho que não tem problema. Hoje em dia a maconha é uma droga romantizada. Quem usa acha que não está usando uma droga. Tá? E as pessoas falam, não, mas é de origem vegetal, é natural. Mas até aí também a cocaína o ópio a maioria das drogas que nós extraímos é de planta, tá? Então a penicilina mesmo, Uhum. metade da molécula vem de um cogumelo, vem de um fungo. Então a gente não tem como falar que não é uma droga. É uma pressão social para a liberação disso, Tá. tá? Só que a maconha em si, ela tem efeitos colaterais que eu acho que não sobrepujam, o fato da indicação médica dela. Seriam pouquíssimas pessoas que têm indicação correta da utilização de canabidiol, Tá. tá? Então, assim, a esquizofrenia é uma doença que é bem vista em quem usa maconha. Isso mais de 5, 10 vezes. Você aumenta muito a chance de ter uma esquizofrenia. Então, se você tiver uma tendência usando a maconha, Você você pode trazer solta aquele outro leão problema. adormecido, né? Então, assim, existem muitas pessoas que vão usar e não vão ter esquizofrenia? Existem, mas muitas vão usar e vão ter. A maconha realmente ela diminui a frequência do estímulo neuronal, como as outras medicações, como a carbamazepina, o diazepam, Uhum. essas medicações em si. Ela diminui a quantidade de crise, diminui a quantidade de crise. Agora, qual estudo que eu tenho com 10, 20 anos que perfaça um número de pacientes necessários para eu liberar uma política pública da instituição da maconha? Senão a gente vai entrar naquela miríade, naquela seara de coisa que foi a fosfetanolamida, que era uma pílula que ia salvar todo mundo e a gente viu que acabou matando mais Uhum. gente do que salvando, então foi até proibido, não se pode ter. É complicado quando a política, a ciência é uma coisa, a opinião, Você acha que falta mais debate sobre, eu acho sobre que o uso falta desse mais medicamento? estudo, não Tá. debate. Mais Eu estudos. acho que existe uma pressão para que se use isso, mas vamos lá, a gente tem cirurgia e tem tratamento. Qual é o paciente que usou todos os tratamentos de uma forma correta, que fez o diagnóstico todo de uma forma correta, que operou, se necessário fosse operar, e ainda precisa usar o canabidiol? Será que esse paciente, fazendo tudo e usando o canabidiol, ele para de ter crise, mas ele tem uma condição de ter uma vida social adequada? O paciente usando o canabidiol, eu vou deixar esse paciente dirigir? Ele está Uhum. adequado? Se ele bater? Ou eu vou deixar ele subir andaime? Tudo bem, isso Sim. daí você já não vai deixar por conta da epilepsia. Mas eu estou falando, ele vai ter uma condição
adequada de fazer São as essas atividades do condições dia a mais dia. do dia a dia, né? Então, a discussão é uma droga nova? Sim. Deve ser legalizada? Eu acho que deve ser estudada. Deve ser legalizada? Eu acho que deve ser legalizado. Agora, até aí, colocar para todo mundo? Não. E outro, quem tem que entrar na seara de legalizar ou não canabidiol não é Câmara, é Anvisa. Então, é a agência de medicação, Sim. que tem que ver se é uma droga que vale a pena ser feita ou não. Então, com laudos da agência da agência que cuida disso e que vai pela parte científica, aí tudo bem. Agora, por pressão popular e vir pela Câmara, eu sou contra. Perfeito. Opinião? É isso aí. A gente queria saber a sua opinião sobre o assunto. A gente está chegando no final do programa, mas bem rapidamente, doutor, eu queria que você falasse se as pessoas que têm epilepsia, elas podem ter filhos, bem rapidamente. Pode, sem problema. É claro que sempre que você tem o tratamento, se o tratamento já está sendo feito e você descobre que está tratando, muitas drogas você pode continuar usando, algumas você tem que retirar e algumas outras tem que se adequar. E aí fazer o acompanhamento com Agora, o médico. é muito pior para um paciente ter crise durante a gravidez do que usar a medicação. Então, assim, paciente com epilepsia pode ter crise? Pode. Pode ter filho? Pode. Pode sair de noite? Pode. Pode dirigir Vida desde normal. que tratado? Pode. É uma doença crônica como diabetes ou hipertensão que você trata e você vai ter uma vida normal sem problema algum. Perfeito. Bom, quero agradecer a sua participação aqui, doutor, no Alesp Conecta, por esclarecer todas essas dúvidas sobre quem sofre dessa doença epilepsia. Muito obrigado. Esse foi o Alesp Conecta de hoje, com o doutor Renato Andrade Chaves, que falou sobre epilepsia. Fique ligado no nosso próximo programa. Até lá!